Olá pessoal, tive um probleminha aí, caiu o sinal, mas agora vai dar certo, em nome de Jesus. Então pessoal, eu venho trazer aqui uma breve palavrinha, uma prévia do estudo que estaremos fazendo amanhã, sábado, né, às 20 horas, na primeira IEQ de Castro. Acompanha lá, vai ser transmitido via Facebook, Instagram, YouTube. Estaremos transmitindo o estudo ao vivo. E amanhã eu preparei um estudo hoje para amanhã sobre um verdadeiro cristão. Estou me firmando num texto do Evangelho de João, do capítulo 1, onde uma pessoa, ao estar meditando debaixo da figueira, reconhece Jesus como Filho de Deus, como Rei de Israel. E quando Jesus se aproxima dele, Jesus diz sobre ele, dizendo: "Eis aí um verdadeiro israelita." E Jesus não fala um verdadeiro judeu, mas diz um verdadeiro israelita. E é onde eu quero te chamar a tua atenção para um verdadeiro cristão. Mas o estudo só desenrolará no dia de amanhã, né? No horário da Escola de Sabedoria, que a gente parou de se reunir, mas estamos transmitindo os estudos. Estamos convidando os professores da Escola de Sabedoria a estar trazendo estudos lá. E se você está acompanhando no Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 43 até o versículo 51, a gente vai estar vendo a figura de Natanael e Felipe. Felipe, que não enrola, simplesmente chega e fala com ele e diz a verdade e demonstra a ele uma firmeza no que ele está dizendo, né? Quando ele diz vem e vê. E Natanael, porque era alguém que estudava, né? Alguém que procurava saber por si mesmo as coisas. E é onde Jesus destaca ele: eis aí um verdadeiro israelita. Como acontece? No versículo 43 do Evangelho de João, do capítulo 1, diz lá assim: esse texto eu vou estar lendo amanhã na Escola de Sabedoria, mas hoje eu só vou dar uma prévia sobre ele, não vou estar falando muito. Só vou destacar aí uns 3 pontinhos para te deixar aí curioso para saber amanhã sobre o estudo de como ser um verdadeiro cristão. O que faz, o que não faz, o que pode, o que não pode. Não estarei regrando nada, estarei apenas lendo a palavra de Deus que você tem nas suas mãos, que você tem em sua casa, para que a gente observe junto que todos temos a Bíblia em nossa casa. Mas há textos que a gente só descobre quando Deus permite que a gente entenda, que a gente compreenda, que a gente os encontre. Ou seja, quando Deus decide se revelar a nós. Porque eu sempre cito durante as aulas aquele texto do livro de Mateus, capítulo 11, versículo 25. Que Jesus diz assim: ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. E a quem aquele o Filho quiser se revelar. No versículo 43 diz assim: no dia imediato resolveu Jesus partir da Galiléia e encontrou Felipe, a quem disse: segue-me. Ora, Felipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro, e Felipe encontrou a Natanael e disse: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. E perguntou-lhe Natanael: de Nazaré, porventura, pode vir alguma coisa boa? E respondeu Felipe: vem e vê. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: eis aí um verdadeiro israelita, em quem não há dolo, ou seja, em quem não se engana, em quem não se pode enganar. Perguntou-lhe Natanael: de onde me conheces? E respondeu-lhe Jesus: antes de Felipe chamar, te vi quando estavas debaixo da figueira. E então exclamou Natanael: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: porque eu te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois coisas maiores do que estas verás. E acrescentou: em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e anjos de Deus descendo e subindo sobre o Filho do Homem. Primeiro ponto, nós vemos que Felipe foi direto. Vem e vê.
quando uma pergunta o afrontou, né? Na aventura de Nazaré pode vir alguma coisa boa? Felipe não enrola, não tenta se justificar e nem tenta convencer. Simplesmente diz: vem e vê. O segundo ponto é que Jesus diz a Felipe, Jesus diz a Natanael no versículo 47: eis aí um verdadeiro israelita em quem não há dolo, em quem não se pode enganar, em quem não há engano. O que Jesus quis dizer ali foi que a franqueza, a naturalidade de Natanael revela que ele era um israelita sem motivos duplos, que estava disposto a examinar por si próprio as afirmações feitas a respeito de Jesus. O termo revela um coração honesto e disposto, que queria saber a verdade. E é a esses tipos de corações que Jesus quer se revelar. O segundo ponto que vemos ali é que para Natanael ali estava uma pessoa que não se podia ser descrita apenas com termos humanos, porque ele declara: Mestre, tu és o Filho de Deus, o Rei de Israel. O terceiro ponto que destacamos aqui é a respeito do que Jesus diz a ele no versículo 50, pois coisas maiores do que esta verás. E no 51 ele conta o que seria o céu aberto e anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. O que Jesus disse ali a Natanael foi que, assim como Jacó experimentou revelação sobrenatural, ou enviada do céu, ou do mesmo modo Natanael e os outros discípulos também experimentariam esta comunicação sobrenatural para confirmar quem Jesus era. E eu e você hoje podemos ter essas revelações, essas instruções, porque a Bíblia diz que a unção que recebemos dele nos ensina todas as coisas. Está no Evangelho de João, capítulo 2, lá no finalzinho, 1 João, capítulo 2, versículo 27. Vai falar da unção que recebemos e saber todas as coisas. Jesus também fala aqui neste Evangelho de João, cujo qual estamos, o quarto Evangelho, no capítulo 14, versículo 26, dizendo que o Espírito Santo nos ensinaria, nos faria lembrar de todas as coisas. Então, que você tenha curiosidade, acompanhe o estudo amanhã, estarei falando ali muito baseado nos Salmos, mas iniciaremos nesse texto. E eu falarei um pouquinho mais sobre como ser um verdadeiro cristão. O que fazer? Estarei falando sobre a palavra confrontar as nossas emoções, as nossas ações, as nossas atitudes. E isso só pode acontecer se nós formos verdadeiro cristão, né? Se Jesus olhar para nós e dizer: eis aí um verdadeiro cristão. Para Natanael ele disse: eis aí um verdadeiro israelita e não um verdadeiro judeu. Aqui vai o meu abraço a você que está acompanhando, você que chegou mais tarde e deu uma olhada no vídeo. Mas acompanhe o estudo amanhã na Escola de Sabedoria, estará sendo transmitido. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que você tenha uma boa noite. Que você seja cheio do Espírito Santo, que você tenha uma vida plena no Evangelho, que Deus seja revelado no teu viver e que você tenha uma adoração diária, que você tenha um estilo de adoração, que você tenha um estilo de vida que se torne em adoração a Deus.